Tá aparecendo aí? Aí, Denis. Obrigado, Denis. Isso. O áudio tá legal? É isso, Alexandre? O áudio tá bem? Tá me ouvindo bem? O fundo musical não tá alto? Beleza. Obrigado, Denis. Obrigadão, viu? Muito boa tarde a todos vocês. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por investir esse tempo, né? Ouvindo, assistindo esse devocional que eu vou estar fazendo nesse momento. E eu quero dizer, primeiramente, que Deus te ama, que você é um abençoado por Deus, você é uma abençoada do Senhor. E diante de tudo que as pessoas possam dizer a seu respeito, o que vale e o que é mais importante é aquilo que Deus pensa. Amém? Eu quero compartilhar um pequeno devocional no texto do livro do profeta Daniel. Daniel é um profeta muito conhecido, um profeta muito comentado, porque ele, diante do tempo, né, que ele esteve exercendo o seu ministério, ele passou por muitos enfrentamentos, muitas situações. Ele foi testado na sua fé durante todo o tempo em que ele exerceu o seu ministério profético, né? O livro de Daniel, ele é um livro pequeno. Para quem tem dificuldade de achar ele está entre os livros dos profetas. E ele está antes de Oséias, tá? Você vai achar. E logo depois do livro do profeta Ezequiel. Tá? Depois dos grandes profetas, né? O Daniel é o que tem. Vem na sequência de Ezequiel com um livro, né? Um rolo menor. E assim como o número 12 ele tem uma singularidade na Bíblia, o livro de Daniel tem 12 capítulos. Tá? Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí, tá legal? E no capítulo de número 6, né, a gente poderia dizer que é o meio do livro de Daniel. O centro do livro de Daniel, né, se tem 12 capítulos, o capítulo de número 6. E o versículo de número 7 em diante, 6 em diante. 6, para que a gente possa ter uma compreensão do texto. Tudo bem? Daniel, capítulo de número 6, do versículo 6 em diante. Diz assim: Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei, e o rei aqui é o rei Dário, e disseram: Ó rei, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram um conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por este espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e persas, para que não se revogue. E por esta causa o rei Dário assinou a escritura
e o edito. Versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. E aí há um parênteses na leitura que diz assim: havia no quarto de Daniel janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava a fazer. Amém? Senhor, esta é a tua palavra. Nós acabamos de ler, que ela traga conhecimento, direcionamento, entendimento do teu querer para as nossas vidas. Que ela venha, Senhor, de encontro à necessidade daqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão assistir esta live posteriormente. E que o Espírito Santo, ele me traga agora discernimento e que ele use os meus lábios, que ele use a minha mente e o meu coração, a fim de que eu possa falar tudo quanto o Senhor deseja que o teu povo ouça. Eu quero me colocar como uma folha em branco, eu quero me colocar como uma pessoa que está recebendo, está ouvindo a tua voz, para que ouvindo-a eu possa transmitir ao teu povo, para que ouvindo-a eu possa fazer com que o teu povo saiba que é o Senhor que fala neste momento. E a cada ouvinte, a cada pessoa que está assistindo esta live, recebendo esta palavra, receba também o teu conforto, o teu consolo nesta tarde. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, o texto de Daniel é um texto muito conhecido na Bíblia, né? E no capítulo 6, que é a metade do livro, tem como título Daniel na Cova dos Leões. É interessante pensar que vivemos um período que tem certa semelhança ao que Daniel ele vivenciou, ao que ele passou, né? E é interessante pensar e observar a reação e a atitude de Daniel frente ao desafio que ele enfrentava no seu tempo. Primeiro, o texto vai falar sobre um rei persa, Dário, ao qual não era um rei temente a Deus, pelo menos o que nós vemos é que a palavra de Deus ela chega na Babilônia, é o período babilônico, o povo está cativo, onde ficaram e permaneceram durante 70 anos. Só para a gente se situar no contexto histórico, tá, pessoal? E é interessante pensar que Daniel estava numa terra estranha, forasteiro, e lá do primeiro capítulo, Deus já começa a honrá-lo. E eu percebo que, e é uma das coisas que eu gostaria de colocar para você nessa tarde, chegou ao meu coração, de que nós possamos aprender com as atitudes de Daniel, que era um servo de Deus, assim como eu e você, que nos ouve e nos assiste. E Daniel, ele, desde o primeiro capítulo, ele e seus amigos que foram encontrados, eles são honrados por Deus. Isso não é por acaso. As pessoas não são honradas por Deus por acaso. Porque Deus não faz nada aleatoriamente. Nós percebemos que, mesmo diante do afastamento cultural, do afastamento familiar, do afastamento religioso, Daniel e seus amigos, eles mantêm no seu coração um hábito, eles mantêm no seu coração a convicção
daquilo que eles sempre foram, daquilo que eles aprenderam. Eles mantiveram uma herança, né, cultural, mantiveram a sua herança religiosa, eles mantiveram a sua fé. E eu penso que isso, em momentos que nós passamos enfrentamentos, dificuldades, eu acho que a base de toda a nossa construção e convicção tem que ser em cima da nossa fé. E foi isso que Daniel fez, tá? Todos conhecem bem a história do que acontece, eles são expostos a uma tentação, eles resistem a essa tentação e buscam fazer aquilo que Deus havia direcionado. Está entendendo? Eles resistem à tentação e buscam fazer aquilo que haviam sido direcionados por Deus. Aqueles que estão em Deus, que professam a fé em Deus, que buscam Deus vivo, que descansam, que esperam, que nas suas orações colocam e apresentam a sua vida diante de Deus, costumam a ouvir a voz de Deus. E ouvindo-a, colocam em prática. Amém? E aí a honra, a complementação da parte de Deus para as nossas vidas. E no capítulo 6, o rei Dário, ele então, aconselhado pelos seus, se fôssemos colocar de forma política, né, seus ministros, seus conselheiros, ele então resolve fazer com que houvesse naquela cidade um momento de adoração ao rei Dário. Como assim adoração, pastor? As orações e tudo que houvesse em questões de petições espirituais deveriam ser feitas em nome do rei Dário. Né? E se você ler o versículo de número 4, os príncipes e presidentes procuravam achar uma ocasião para culpar Daniel. Né? Daniel, ele era um homem de Deus, ele foi posto sobre muitos daqueles que já estavam há algum tempo ocupando o seu cargo de conselheiro, quem sabe, e isso causou um ciúme, despertou inveja. E por isso eles tentavam achar uma ocasião para tentar fazer com que Daniel fosse deposto. Né? E o versículo 5 diz que eles chegaram à conclusão que nunca achariam nada que pudessem apontar ou pudessem acusar Daniel. Ou seja, ele era um varão que se apresentava de forma perfeita diante de Deus. Mas eles então elaboraram, maquinaram, né, uma forma, conhecendo as práticas de Daniel, e essa forma foi pedindo ao rei que fizesse um edito, né, que todas as pessoas que fossem fazer orações, petições, fizessem em nome do rei. Aqui diz no versículo de número 7, qualquer que por um espaço de 30 dias, ou seja, tinha um tempo esse dito, fizer o rei, ou confirmar, né, qualquer homem que orar ou fizer petição que não a ti, seja lançado na cova dos leões. E aí eu quero chamar a sua atenção, Daniel como sendo o chefe, seria o primeiro-ministro. Ele ouvindo isso, ele não entrou em atrito, ele não foi discutir, mas a atitude de Daniel, no versículo 9, tendo a causa sendo consumada, ou seja, o versículo 9 diz que, tendo o rei Dário assinado o edito,
Daniel, então, ele tem uma atitude. Daniel, ele vai para a sua casa, ele entra no seu quarto e diante das janelas, ou seja, diante de um lugar que dentro da sua casa ele era visto, ele ajoelhava-se e orava a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Né? Não sei, nós poderíamos arriscar, né? Pensando aqui, ele orava, falava com o Espírito Santo, orava, falava com Jesus Cristo e falava com Deus, Trindade. Mas essa prática de Daniel era algo que não era novidade. O texto vai falar também no finalzinho que ele costumava fazer sempre isso. Ele sempre buscava Deus. E é interessante porque as pessoas não têm uma vida com Deus, né? Uma intimidade com Deus, um tempo de diálogo com Deus. Talvez não se preocupe ou não pense na Trindade, né? Que são Deus, que se apresenta em 3 formas diferentes. Mas ele tinha uma prática disso, aquilo era comum para ele. O que havia sido mudado, a questão é que agora ele estaria sob ameaça. Mas mesmo sobre ameaça, Daniel, ele não muda a atitude dele, Daniel não muda a fé dele. Daniel não se deixa manipular. Pelo contrário, ele continua fazendo. E detalhe que chama atenção aqui no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel, é que o texto diz que as janelas ficavam abertas. Ou seja, ele não reclamou e ele também não se escondeu. E Deus tem falado muito comigo porque é um momento em que nós ouvimos muitas pessoas estão elogiando algumas ações de políticos, de governadores, e outras estão criticando. Daniel ele não criticou, apesar de não concordar. Mas antes de qualquer coisa, Daniel ele foi fazer aquilo que ele entendia ser o mais ideal a ser feito, o mais sensato. Ele foi buscar primeiro em Deus. Ele foi orar. Não sei se ele foi chorar, se ele foi colocar, abrir o coração, mas ele procurou primeiro em Deus. E eu quero dizer para você que nos assiste que procurar em Deus faz toda a diferença. Porque Deus é fonte de sabedoria. Deus é fonte de conhecimento. Deus é fonte de poder, amém? Então, seja qual for a decisão que você tiver que tomar diante dos enfrentamentos que você tem tido aí na sua casa, eu quero dizer para você, procure primeiro em Deus. Procure em Deus. Porque, primeiro, você não vai estar buscando uma fonte duvidosa, né? Você não vai buscar em algo que possa te proporcionar um fake news. Mas você vai receber informação direta daquele que tem a verdade como princípio. Amém? E Daniel, tendo buscado em Deus, ele orou. E na oração dele, ele dava graça a Deus. Ele agradecia a Deus. É interessante, né? Eu estou perseguido, eu estou preso, eu estou isolado, eu estou afastado socialmente, eu estou desempregado. Como dar graças a Deus? Sim, graças a Deus, porque você está vivo. Você está vivo. Começou a chover aqui, gente. Eu estou na área de coberta, eu vou para uma área coberta, tá? Então vocês vão ver, a câmera vai mexer, mas eu não vou parar a live, não. E é interessante pensar que ele poderia ter tido várias atitudes, várias ações, né? Ele poderia ter parado
Ele poderia ter parado, ele poderia ter desistido, mas ele continuou. Ele continuou. E uma outra característica que eu consigo perceber na fé de Daniel é a perseverança, né? Porque nós somos muito ruins em perseverar, gente. Sinceramente, sim ou não? Nós queremos muito algo, mas Deus, ele espera um tempo, às vezes, para nos entregar aquilo que nós estamos pedindo, não porque ele não quer nos dar ou não merecemos, nem sempre é assim, mas simplesmente porque nós começamos a orar, começamos a buscar e quando ele está nos forjando, trabalhando em nós, nos preparando para nos abençoar, a gente desiste, para, entrega. Você deve conhecer pessoas que começaram campanha e desistiram, gente. Pessoas que começaram a orar por algum propósito, quem sabe você que está assistindo é uma dessas pessoas, eu não falo como uma crítica, porque acontece isso. Acontece mais do que eu gostaria e com certeza muito mais do que Deus gostaria, mas acontece. Mas ele não, ele continua orando, ele continua buscando a Deus de janela aberta, ou seja, ele sabia que em algum momento ele seria visto. E às vezes nós nos incomodamos mais do que Deus pensa ao nosso respeito. Nós nos incomodamos muito menos, perdão, do que Deus pensa ao nosso respeito, do que o inimigo ou as pessoas pensam ao nosso respeito. E eu quero, dentro daquilo que Deus falou comigo, colocar uma questão que está muito latente, está muito presente agora, né? Se você ficar trancado em casa, as pessoas vão falar. Sempre vai ter alguém que vai falar. Se você for para as ruas, vão te massacrar. Vão falar também. Né? Então, o que eu faço? Né? Se Daniel ele orasse de janelas fechadas, iam falar assim, cara, a fé de Daniel não era tão boa não. Esse cara aí era meio pirata, porque, o cara acreditava tanto em Deus e chega na hora e fecha a janela. Mas como ele deixou a janela aberta, alguns dizem assim, poxa, ele tinha uma fé inabalável. Esse cara não tinha medo de nada, ele enfrentava mesmo de boa, porque ele sabia quem era Deus na vida dele. Será que em nenhum momento Daniel ele teve alguma dúvida? Será que em algum momento a fé dele foi assim sólida dessa forma? Será que ele não vacilou na fé dele? E eu quero pensar que a Bíblia não nos diz algumas coisas, então a gente consegue, através do estudo, nas entrelinhas, perceber, e nós vemos que a história de Daniel não se limita ao capítulo 6, há mais contextos que nos mostra e nos dá indícios, né, de como Daniel mantinha a fé dele em Deus. Mas o fato é que ele sabia das consequências. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você toma uma decisão, por mais difícil ou fácil que ela seja, há consequências. Né? Haverá consequências. Então, eu quero dar um exemplo. Há profissionais da saúde, policiais que estão trabalhando, estão se expondo nesse momento e há consequências. Quais são as consequências? Alguns podem vir a ser contagiados, mas não tem opção. Alguns podem vir a sofrer alguma enfermidade, mas eles não têm opção. É o trabalho deles. É a função deles. Né? E há uma corrente, né? Hashtag fica em casa. Eu aderi aí e tal. Mas o texto de Daniel me fez refletir algumas coisas. É muito interessante pensar, eu gosto de falar essa palavra, porque a gente tem que imaginar, né? O coração de Daniel, né? Quando ele foi
proibido, né, de exercer a fé dele, de buscar Deus. Nós não fomos proibidos de buscar Deus. Ei, você que nos assiste, nós não fomos proibidos de buscar Deus. Você pode entrar na sua casa, você está em casa. Mas Daniel quis deixar clara, né, deixar bem claro para todos que a fé dele estava em Deus. E por isso as janelas abertas, né? Por isso ele não estava provocando ninguém. E aí alguém vai falar assim, não, mas você está provocando. Se você está exercendo a sua fé, dê menos ouvido ao mundo e ouça mais Deus. Sabe por quê? Quando a voz de Deus, e quando você tem certeza que é a voz de Deus, Ele te garante. Ele te garante. E quando Daniel ouviu a voz de Deus, ele teve certeza que era de Deus. Aquela preocupação que você tem, aquela preocupação que eu tenho, ela é retirada porque o amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Você está entendendo? O amor de Deus lança fora todo medo. Daniel, ele tinha essa convicção de que Deus era com ele. Ele tinha a certeza absoluta de que Deus era com ele. E isso que nos falta, ter a certeza absoluta que Deus, ele está conosco. Né? Eu tinha preparado aqui e eu quero mostrar alguma coisa que tem me deixado muito feliz. Né? Eu sou pastor e eu não sei ser outra coisa. E alguém certa vez me disse assim, agora vai ficar difícil para você, né? Porque como é que os pastores vão fazer para poder exercer a sua fé? Daniel. Ele não se deixou intimidar, ele não se deixou abater. Ele continua exercendo a sua fé. E uma das maneiras que eu tive, né, de buscar essa certeza em Deus, aquilo que Deus queria para a minha vida, aquilo que Deus quer para o meu ministério, aquilo que Deus quer para a sua igreja. Acho que as minhas ovelhas pelo menos sabem já, eu fiz um propósito de oração e jejum de 24 horas ininterruptas na igreja, e eu procurei fazer isso sem forçar ninguém aí, sem exigir que ninguém fosse, sem cobrar nada de ninguém. Eu me propus, eu fui. Daniel, ele foi sozinho para o quarto, ele se propôs ir sozinho para o quarto. A Bíblia não diz que Daniel procurou seus amigos, ele foi, sabe, algumas coisas na caminhada cristã, nós não temos que nos preocupar com quantidade. Porque uma pessoa faz toda a diferença. Se ela ligar nos céus e ser ligado na terra, faz toda a diferença. O dito de Deus, o provérbio de Deus não é um provérbio do mundo, onde o mundo diz assim que uma andorinha sim, com Deus faz, porque o pouco com Deus é muito. Amém? E nesse dia que eu passei 24 horas em oração lá na igreja, eu abri, sim, a oportunidade para quem quisesse lá orar. E eu ouvi algumas críticas. Eu ouvi. Daniel, amados, ouviu críticas. Eu tenho família, tenho esposa, tenho filha. E o fato de eu estar indo até a igreja, o fato de eu estar seguindo, de certa forma, com algumas questões que são relacionadas à vida cristã, isso não me faz melhor e nem pior.
Isso não quer dizer que eu tenho mais ou menos fé, mas isso tem a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração e Ele pode colocar no seu. E naquela noite lá eu passei, chegou na madrugada, o sono bate, né? Eu comecei a andar para um lado para o outro em pé e comecei a falar. Eu falei, Senhor, fala comigo. E no momento eu fechei os olhos, né? Eu vi a imagem de um coração na parede. E eu, uma imagem de coração. E eu falei, não, é o cansaço, é o sono, né? É a fadiga. Mas aquilo ficou na minha mente, sabe? Por que um coração? E, e aí eu creio que me veio essa proposta de Deus de estar fazendo uma ação com o coração. E eu vou mostrar para você que nos assiste, aqueles que já são da minha comunidade, já estão sabendo, em conjunto com uma irmã da igreja, que é costureira, o nome dela é Ivonete. Ela me fez um grande serviço, me ajudou muito. Ela confeccionou os coraçõezinhos, ela que é costureira, é máquina, doou tecido, material e deixou um espaço para que a minha esposa pudesse complementar, enchendo ele e costurando, né, a última costura. E eles ficaram assim, ó. Você tá vendo? Assim. E esses corações aqui, eu orei, eu consagrei, eu ungi. Não é um amuleto, não é um objeto para que as pessoas achem que Deus vai estar com elas por causa disso daqui. Não. Mas isso daqui é para lembrá-las. Daniel não precisava ser lembrado através de objeto nenhum de quem era Deus, porque ele vivia Deus todos os dias. E prova disso aqui nos diz que ele se relacionava com. Mas nós não temos essa prática. Raramente alguém ora mais de uma vez por dia. Raramente Deus tem tal nível de intimidade, né? Raramente alguém tem tal nível de intimidade com Deus. E era uma forma de eu demonstrar que eu estou orando por elas, estou assistindo a cada uma delas, estou preocupado com cada uma delas, assim como me preocupo com a minha família, porque elas são minha família. E nós começamos a fazer outras ações, agora estamos ajudando moradores em situação de rua. Mas o que eu quero deixar na palavra nesse devocional para você, nesta tarde, é que nós podemos aprender muito com a atitude de Daniel. Janelas abertas é expressar a sua fé. Janelas abertas é dizer que, não é dizer que você não tenha medo, mas é dizer que você está lá. Jesus, ele teve um momento na trajetória, diz que ele fez uma oração com o Pai, ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas, no entanto, seja feita a tua vontade. Estar com a janela aberta é, de repente, você ter medo, mas você está ali firme com Deus e dizer, Deus, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Eu tô aqui. E se não for o Senhor na minha vida, eu tenho medo pela minha família. Às vezes eu fico pensando, Deus, será que é a escolha? Mas eu ouvi a sua voz, será que eu me enganei? E aí Deus respondeu através de homens e mulheres que têm se levantado para Deus está contigo. E esse coração é para dizer para você que
Ele está ouvindo as suas orações, ele está respondendo às suas orações. A Bíblia diz que o edito era um edito de 30 dias. Ou seja, a perseguição tinha tempo, tinha hora e tinha minuto para acabar, mas isso não impediu que Daniel fosse para o seu quarto, dobrasse o seu joelho e colocasse aquela situação diante de Deus. Nós temos que colocar diante de Deus, sim. Deus pode mudar o coração do rei, Deus pode mudar o coração dos políticos, Deus pode mudar o coração das autoridades. E muitas vezes Ele não nos priva de passar situações de aperto, de luta, para que isso aconteça. Você conhece a história. Daniel foi parar na cova dos leões. Ele foi. Ele não sabia se ele iria sair vivo de lá, mas ele foi. Ele não questionou. A gente não vê Daniel murmurando. Não, não. Ele estava em oração. Ele estava em oração. Ele estava em oração. Desde o Éden, a oração é a palavra-chave. Deus visitava a sua criação na viração do dia para se relacionar. O nosso Deus é um Deus relacional. E aí uma das bases da fé de Daniel era a relação que ele tinha com Deus. Críticas você sempre vai receber. Sabe por quê? Primeiro, você vai fazer algo que muitas pessoas não querem fazer. Você tem um comportamento diferente de muitas pessoas. Ou seja, você vai chamar atenção. Ficando em casa, saindo de casa, orando de janelas abertas, você já vai estar incomodando. Mas parte daquilo que Deus falou comigo e eu quero compartilhar com você nessa live, diante do texto que nós estamos comentando, de Daniel capítulo 6, versículo 7 em diante, eu quero dizer para você que ore. As autoridades estavam todas contrárias à atitude de Daniel. Ou seja, a política, o chefe, os capitães, tudo era contrário, tudo. Dário havia assinado um edito e tudo era contrário. Tudo pode ser desfavorável, tudo pode ser contrário, as coisas podem não parecer que tem uma luz no fim do túnel, mas ore. Ore. Por isso eu fui orar 24 horas, por isso eu fui buscar em Deus, por isso eu fui me derramar aos pés do Senhor, eu precisava daquele momento. Talvez alguém pode ter falado, o pastor está querendo aparecer, o pastor está querendo mostrar serviço. Não é isso não, amados. Eu precisava de um momento meu com Deus. E há momentos que você precisa estar sozinho, você e Deus. Há momentos que você não quer ninguém que te atrapalhe a sua comunhão com Deus. Ninguém te chame, o telefone não toque. E você vai lá e quando você se coloca à disposição de Deus, Deus já está à disposição de você. E você deve ouvir a Deus com mais nitidez. O texto diz que os homens, versículo 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando ao seu Deus. Foram até o quarto de Daniel e acharam Daniel orando
e suplicando. Foram até o quarto de Daniel e acharam Daniel fazendo aquilo que ele fazia rotineiramente. Foram até o quarto de Daniel e encontraram Daniel fazendo a vontade de Deus. Foram até o quarto de Daniel e encontraram Daniel expressando a sua fé. E a Bíblia diz que, por conta disso, as consequências foram que Daniel foi acusado de desobedecer o edito real e foi lançado na cova dos leões. Ser lançado na cova dos leões é estar exposto ao perigo de morte. Ser lançado na cova dos leões está em perigo eminente. As pessoas que estão lá fora, hoje, por opção ou não, elas estão se lançando na cova dos leões. Mas há um diferencial daquelas que fazem sem causa. Há uma diferença daquelas que fazem sem um refúgio, sem um abrigo, sem um direcionamento, sem uma autoridade espiritual. Eu tenho procurado fazer o que eu tenho feito debaixo de uma autoridade espiritual, de Deus e daqueles a quem Deus ele coloca sobre a minha vida. E como pastor, eu não posso dizer para você diferente. Mas a Bíblia não trabalha à base de imposições, e sim de voluntariado, né? Eu creio que você tem que entender isso, saber discernir isso. Volto a repetir. Vão falar mal de você ou bem de você, mas vão falar. Sempre vai haver alguém. E eu quero te lembrar que para elogiar vão ser um ou dois, mas para criticar vai aparecer muitos. Para te chamar de louco, para falar que sim, vão aparecer. Mas se lançando na cova dos leões, que você tenha a convicção de que se Deus é contigo, se Deus é na sua vida, como eu creio que é, o meu Deus e o seu Deus é aquele que tem a capacidade, o poder de, mesmo você exposto, mesmo você diante do perigo iminente, te dar o livramento. Daniel foi livre de ser morto pelos leões. Isso é uma questão de confiança, uma questão de fé, mas também uma questão de obediência. Ele estava obediente à ordenança de Deus. Pastor, mas ele não desobedeceu os governantes? Ele não desobedeceu o rei? Sim. Mas era um rei que não conhecia Deus. Mas era um rei que não estava debaixo do jugo da bênção de Deus. Ele não fez isso para quebrar uma lei. Mas pelo contrário, ele fez isso para que a verdadeira lei que vem de Deus, ela prevalecesse. E isso é muito difícil de entender, é muito difícil de discernir. Não é de uma hora para outra. Daniel não começou a orar aquele dia, tá entendendo? Daniel já sabia há muito tempo como Deus falava, a forma que Deus respondia. Ele sabia discernir claramente
o que era a voz de Deus e o que era a voz dos homens. Isso é um processo. À medida que você for orando, você vai aprender a discernir, a entender o que é a voz de Deus e o que é a voz dos homens. Daniel estava debaixo da proteção de Deus. E quando estamos debaixo da proteção de Deus, é Ele que nos dá o fim. A Bíblia diz que Ele quer o melhor fim para mim e para você. Amém? E terminando essa reflexão, que já se estendeu bastante, eu quero lembrar o final, o desfecho dessa história. A Bíblia diz que, no versículo 18, que Daniel era alguém muito importante para o rei. Era alguém a quem o rei gostava muito. E diz que o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou uma noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Ou seja, ele não dormiu aquela noite, ele passou uma noite em claro. Ele passou um tempo de tenebroso na frente dos seus súditos, diante da sua família. Ele não dormiu aquela noite, ele não comeu nada. Preocupado. O que seria de Daniel? A Bíblia diz no versículo 19 e 20 que ele se levantou bem cedo de manhã e foi com pressa até a cova onde Daniel havia sido jogado. E chegando à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, sem fé, sem esperança. Você que tem algum parente, né, na área da saúde, na área hospitalar aí, segurança, ou alguém da sua família que está trabalhando, e às vezes você vê a pessoa ir saindo e não sabe como ela vai voltar. O rei viu Daniel ser jogado na cova dos leões, mas no coração do rei, Daniel ia voltar só em pedaços ou não ia sobrar nada de Daniel. Tenha fé, ore. Quando seu esposo, sua esposa estiver saindo, quando você estiver saindo de casa, fala, Senhor, eu estou indo porque eu preciso, eu estou indo porque o Senhor me determinou ir, eu estou indo porque o alimento, a minha mesa vai faltar. Mas guarda a minha vida dos leões. Guarda a minha vida dessa pandemia, guarda a minha vida da boca dos malfeitores. Guarda a minha vida. E não faça isso de forma triste, mas de forma alegre. O rei, no versículo 20 do capítulo 6 de Daniel, diz assim: falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á por acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel, no versículo 21, ele responde: então falou Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, numa versão livre, o Deus a quem eu sirvo, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões.
para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O edito feria a fé de Daniel, o edito que o rei promulgou feria a crença. Alguns editos que foram publicados ferem a nossa fé, ferem a nossa crença. Mas antes de fazer qualquer coisa, e a Bíblia diz que Daniel não fez protesto, não foi para a rua, antes de qualquer coisa, Daniel orou. Daniel orou. A oração de Daniel foi ouvida, e Deus guardou e preservou a vida de Daniel. Eu creio que se você orar, a sua oração vai ser ouvida. E que Deus pode enviar anjos para que te protejam e façam uma barreira ao seu redor. E você vai ser vitorioso. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra dele diz que quem ouve a sua voz e as obedece, é ele que dá o livramento. Amém? Uma boa tarde para você. Comece a fazer isso. Abra as janelas da sua alma. Abra as janelas do seu coração. Abra as janelas do seu entendimento. E mostre que não através de palavras somente, mas através de atitudes, você continua mantendo a sua fé em Deus. Dentro ou fora da sua casa. A questão não está simplesmente na sua atitude de sair, mas está mesmo na sua atitude de ficar, de permanecer, não mudar, não esmorecer, não deixar a fé cair, mas pelo contrário. Ao invés de orar 3, ore 6. Ao invés de viver alguns minutos a palavra de Deus através de uma live, investir tempo naquilo que verdadeiramente edifica e naquilo que vai trazer o refrigério para a tua alma, tá? Um grande abraço, você que nos assistiu. Eu vou deixar salva esta live, você pode compartilhar o link com outras pessoas, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um grande abraço, quero dizer àqueles que são da Igreja Metodista em São Sebastião que o pastor de vocês tem orado, tem buscado a Deus, tem continuado a caminhada dele, fazendo as atividades que nos são permitidas, tudo debaixo de uma ordenância, tudo debaixo de uma permissão de Deus, das autoridades eclesiásticas. Você que ainda, né, não recebeu seu coração confeccionado aí pela família pastoral, com auxílio da nossa irmã Ivonete, quero dizer para você que faltam poucas pessoas e você vai receber, fique certo. E ao receber, você vai receber também uma oração, um abraço, né, virtual, um abraço de longe, né? Mas mesmo à distância, você pode ter certeza aquilo que eu já ministrei através da palavra, né? Nem largura, nem altura, nem profundidade poderá nos separar do amor de Deus, viu? Mesmo que eu não possa te abraçar hoje, mesmo que eu não possa ter uma demonstração de carinho, amor e afeto que eu tenho por cada um de vocês,
Essa é uma maneira que eu encontrei de te ajudar, te auxiliar a te lembrar que Deus está aqui. Ele está presente na minha, na sua vida. Eu estou aqui. E no momento em que você precisar, meus joelhos estarão dobrados para que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. Viu, Vicente? Beatriz, Marcelo, e tantas outras pessoas aí, Ivonete, que estão nos assistindo, Elias. Eu não sei a todos quantos estão nos assistindo, mas compartilhe esta live. E que Deus, ele possa, né, fazer com que você, recebendo essa palavra, você tenha um despertamento. E se você está em crise, o mundo está em crise. Daniel estava em crise, mas não numa crise interior, numa crise exterior. Porque o que estava em crise era o que estava ao redor de Daniel, mas não estava dentro. Ei, não permita aquilo que está no entorno afetar você a tal forma que afete o que está dentro. Porque a fé ela é expressada de dentro para fora. O mundo pode ter terremotos, pode acontecer muitas coisas. Você pode sentir os efeitos disso, mas esse efeito não pode entrar e mudar aquilo que Deus colocou aqui dentro, no seu coração. Tá legal? Um grande abraço, quero deixar algumas orientações. Nós teremos amanhã, domingo, a nossa live. Teremos como base o culto de adoração ao Senhor e trazendo como também, lembrando também, né, que será o domingo das primícias, trazer o dízimos e oferta. Algumas pessoas fizeram domingo passado, não tem problema, tá legal? Mas eu quero dizer que se você desejar, você pode trazer na igreja, no horário da live, apesar de que nós estamos lá por volta das 18 horas, nós já estamos na igreja. Você pode pedir para alguém da sua casa ir lá levar o seu dízimo, a sua oferta, ou se você não tiver, a gente está vendo uma estratégia para atender você, para que você continue sendo fiel a Deus, mantendo as contas, as atividades da igreja, tudo aquilo que depende de questões financeiras em dia, né? Há uma agenda financeira que nós temos que cumprir, mas principalmente para que você, honrando a Deus, seja honrado por Ele. A gente sabe disso, a Bíblia ela nos apresenta dessa forma. Nós temos aí o projeto social, vocês estão inteirados, estão acompanhando. Orem pela vida da nossa irmã Ana Maria Umbelino, que ela não está podendo participar diretamente lá, botando a mão na massa, mas isso não tem impedido que ela esteja orando por nós. Orem pela vida da irmã Gabriela, que vai estar assumindo em breve, oficialmente já foi eleita, mas há homologações a serem feitas. A irmã Gabriela Faustino, tá? E ela vai assumir em breve, então ela é carente de orações. A vida dessa equipe, o nosso querido irmão Vicente, Amanda Aguiar, Heloísa, Gabriela, Alexandre, né? Ore pela minha vida, pela vida da minha família. Ore pela vida da nossa irmã Elisamar, bem como da nossa irmã Quitéria, né, que são as colunas de oração da igreja. Estão aí, uma passando o bastão e a outra vai estar assumindo também em breve, é exemplo da Gabriela. E eu peço que ore pela família da Heloísa, do Fila, as pessoas que têm estado envolvidas aí nesse projeto, que, eu repito, não foi pedido para que fosse feito, não foi exigido para que fosse feito, mas nasceu no coração, né? Lucilene, Clodoaldo, e as pessoas estão aí se envolvidas diretamente com esse projeto, tá legal? Estão na linha de frente, como a gente pode dizer de forma popular. E as demais pessoas que vão integrar, você é bem-vindo, saiba do risco, você vai estar indo para a Cova dos Leões. É verdade, não posso te enganar.
mas cabe a você, em Deus, decidir e a sua fé ser expressa naquilo que você entender se é a vontade de Deus. Tá legal? Nós continuaremos arrecadando alimentos. Hoje, antes de fazer essa live, eu recebi uma ligação que me deixou com um coração muito alegre, mas 2 pessoas aí se dispuseram a contribuir para que a gente possa estar dando continuidade a esse projeto e contribuir dando doações, né, para que o projeto continue. E a gente também possa continuar cestas básicas. Nós já entregamos aí 19 cestas básicas, tem algumas ainda a serem entregas, nós vamos, à medida que houver a necessidade, atendendo, né? O Vicente está falando aqui, bem lembrado, Vicente, obrigado. Quero deixar um grande abraço aí para o pastor Tiago. Pastor Tiago é pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Ele recebeu um áudio meu fazendo o convite a qualquer outra igreja que quisesse nos ajudar, quisesse estar conosco nessa ação que estamos fazendo. E ele foi um pastor que respondeu esse chamado, né? Ele respondeu a esse chamado que, acredito, ele tem entendido ser de Deus, independentemente de placa, de denominação. Ele veio e veio com uma equipe que trabalhou muito na tarde e noite de ontem. E fomos honrados por Deus através da presença dele conosco. Viu? Um abração, pastor Tiago, ministério da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão, aqui em São Sebastião, a todo o ministério aí, presidente, pastor presidente e demais comunidades. Um grande abraço, povo de Deus, boa tarde. Eu vou sair aqui porque a vida continua e nós temos coisas a serem feitas, né? Hoje nós teremos o alimento lá sendo entregue às 19h30, a partir das 19h30 já o alimento sendo entregue. E também antes, né, o preparo disso começa a partir das 17 horas. Então, as pessoas vão para lá, os voluntários preparam o alimento a partir das 17 horas à noite, por volta das 19h30, já é possível servir ali, tudo feito com devido cuidado, de todo o material de proteção individual, máscara, luva. Nós temos procurado manter a questão do distanciamento, né? A nossa intenção aqui, né, se usarmos a Bíblia como base, olhar assim, a atitude de Daniel não é afrontar a autoridade, não é afrontar aquilo que nos foi orientado via autoridade pública. Daniel não quis fazer isso, mas Daniel quis fazer a vontade de Deus. E ele fez isso, ele fez a vontade de Deus. E no final, Deus honrou Daniel. E eu creio que se estamos debaixo da vontade de Deus, isso vai acontecer conosco. Nós estamos fazendo buscando isso. Nós estamos fazendo porque acreditamos estar fazendo o bem e a vontade de Deus. Tá? Por isso não critique, ore. Se você não tiver o mesmo entendimento que eu estou tendo, e isso não é algo incomum, mas antes de criticar, de apontar o dedo, de falar algo que seja prejudicial, que venha denegrir a imagem ou da minha pessoa, das pessoas desta equipe, que você ore a Deus e busque em Deus paz, como eu estou em paz, e direcionamento, porque eu creio que se não tivermos a postura de Daniel, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Amém? Eu sei, estou na cova dos leões. Mas eu creio num Deus que pode dar livramento. E é nessa fé, nessa direção que eu acredito vou estar guardado por Deus. Tá? Não estou pedindo que você faça a mesma coisa. Se você não tiver essa experiência com Deus, não tiver essa fé
centrada em ouvir aquilo que Deus está falando. Amém? E a mesma ordem que foi para mim pode ser diferente para você, porque Deus conhece a sua realidade, conhece as suas necessidades, conhece as suas limitações. Tá legal? Quero agradecer também aí, você a gente está me lembrando aqui, nós tivemos a presença do padre Alessandro, que conheceu o projeto lá, a exemplo da Igreja Metodista. Eles também estão fazendo no período diurno, né? Nós estamos fazendo no noturno, eles estão fazendo o diurno. Estão servindo o almoço e nós estamos servindo jantas. E o público é o público em comum, a Igreja Católica e a Igreja Metodista. E eu quero agradecer aí pela iniciativa também deles, que estão fazendo, já estavam fazendo a sua parte, né? E que, de certa forma, estão inspirando, assim como outras igrejas estão inspirando, a fazê-lo da mesma maneira, tá? Que possamos somar o reino de Deus, contagiar, né? Já que a palavra atual é vírus, né? Com o vírus da oração, o vírus da ação que traga refrigério à alma, ao corpo, que traga um pouco do amor de Deus a essas vidas, tá? Um grande abraço, espero que você tenha me ouvido. Espero que, se você, tendo me ouvido, não tenha me compreendido, que você, se você desejar, pode me procurar depois, a gente conversa, né? Afinal de contas, eu entendo que a comunicação, ela nos ajuda em muitas coisas, tá? E que Deus abençoe a sua vida, uma boa tarde. Você que é da igreja local aqui, ainda não recebeu o seu coração, por favor, esteja atento. Estou procurando ligar para as pessoas antes de ir na casa delas. E certamente você vai receber uma ligação minha, né? Falando, você está em casa, eu posso passar agora. E o mesmo procedimento, você não precisa sair nem sequer da sua casa, mesmo ali eu entrego, oro por você, você retorna e eu vou para outro lugar, tá? Um grande abraço, obrigado aí por você estar assistindo essa live, e se você gostou, dá um like, compartilhe o link com outras pessoas, né? A intenção minha não é viralizar não, viu, gente? Não é isso, não é isso que eu estou pedindo. Mas se você entendeu que você foi abençoado através daquilo que Deus falou, Deus, faça isso nas mãos, como você, legal? Um beijo no coração. Até breve. Obrigado, viu, Ivonete? Deus que você está nos assistindo. A Ivonete foi um instrumento nas mãos de Deus, ela que fez, né, a parte, eu digo assim, mais pesada, né, do coraçãozinho. Deus colocou o propósito em mim, mas esse propósito que está em mim, ele passa. Aí voltou. Só. Tá. Amados, o sinal. Olha, eu vou terminar por aqui, tá? Porque o sinal ficou muito ruim, tá caindo aí, tá cortando o vídeo. Um abraço para nossa irmã Cecília, também é de uma outra denominação, e tem nos ajudado nesse projeto aí, tá? A você que entrou agora, pegou o finalzinho, depois assiste a live toda, tá legal? Diego, um abraço aí, viu? A Maessa e família. Deus abençoe a sua vida, Vicente, toda a equipe que tem ajudado, não só no campo, na linha de frente, botando a mão na massa, como também aqueles que estão ajudando, colaborando com doações, tá? Se você puder, continue colaborando. Se Deus está abençoando a sua vida, seja um agente abençoador também na vida de outras pessoas, tá? Deus te abençoe, um grande abraço. Leia lá Daniel, capítulo de número 6, versículos de 6 a 10, de 6 a 10, e que Deus abençoe a sua vida, fale contigo também, e que você consiga identificar algo muito parecido com a situação que nós estamos vivendo, naquilo que Daniel
passou e Deus vai falar contigo, tá? Um grande abraço, Deus te abençoe, até daqui a pouco para alguns e até na nossa live domingo às 19h30 para outros, culto das primícias. Se você desejar, contribua, abençoe essa obra que é de Deus e Deus também vai abençoar a sua vida. Um grande beijo, Deus abraço, um abraço para vocês, de Deus e o meu também. Tchau, tchau.